família da Larissa Manoela. Todo mundo tem problema. Agora, quando o assunto é dinheiro nesse problema, a situação fica mais complexa. E é o que o país está acompanhando com o caso da atriz e cantora Larissa Manoela e a sua família. Para falar sobre os aspectos legais que devem ser considerados neste caso, nós convidamos o doutor Eleandro Felício, que é vice-presidente da Comissão de Direito de Família e de Sucessões. E antes de iniciar a entrevista, quero reforçar que a sua participação através do nosso WhatsApp é muito importante. Já pode mandar a sua dúvida, 988-846107. Boa tarde, doutor Eleandro. Muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. O senhor é especialista na área de família, então faz parte já do seu dia a dia resolver conflitos, né? A questão, quando envolve dinheiro, ela é somente jurídica ou o aspecto emocional, por envolver família, tem um peso muito forte nisso? Tem um peso bem forte. Principalmente no caso da Larissa, que os pais administravam, tem que separar, né? Os pais e a situação empresarial, que eles administravam o dinheiro dela. Eles dividem fazer. Não houve ali, pelo que a gente viu, não houve essa separação. Havia a questão familiar, a questão da carreira dela e a questão da administração dos negócios, né? Sim. Já que tanto eu quanto o senhor citamos, eu vou convidar o senhor e o pessoal de casa também a assistir uma reportagem que explica o caso da Larissa e de outras famosas que também tiveram conflitos com a família por causa de dinheiro. O Bernardo tem só 6 anos de idade e já tem no currículo a participação em várias campanhas publicitárias. Começou aos 4 anos, quando nem sabia direito que era dinheiro. Agora ele já tem noção de que recebe cachê para cada trabalho que faz. A poupança é administrada pelos pais. Quando a gente vai fazer um trabalho, já vem um termo de responsabilidade para a gente e eles pedem para que tenha uma conta no nome da criança. Então, todos os cachês são pagos direto na conta dele. E aí a gente vai guardando, investindo. Às vezes ele precisa fazer um curso para o próprio investimento dele. O dinheiro está na conta dele, mas como é uma criança, tem regras, limites para usar. Os brinquedos, os presentes, são nas datas que são comemoradas para ele. Eu quero a bicicleta agora. Então a mamãe vai usar do seu dinheiro, tudo bem? Sim, tudo bem. A dona desta agência artística, que há mais de 20 anos trabalha com crianças e adolescentes, explica que existem diferenças nos contratos, mas os pagamentos têm que ser feitos para quem faz o trabalho. A criança está trabalhando, é um trabalho, mas é um trabalho permitido, porque para fazer esse trabalho tem alvará, é uma lei, eles têm que dar documentação, todas as agências recomendam, o dinheiro tem que ser utilizado, escola boa, cursos para criança, roupas, dentista, médico, quando a mãe não tem condições. Nós vamos ter que fugir agora. São regras que podem evitar problemas como os que têm acontecido com Larissa Manoela. A atriz e modelo começou a carreira aos 4 anos de idade e mesmo agora, aos 22, diz que não sabia qual era o real tamanho do seu patrimônio. Estava tudo sob o controle dos pais, que, segundo a própria artista, detinham 98% da empresa criada para fazer a gestão da carreira dela. Larissa diz que abriu mão de 18 milhões de reais ao romper os negócios com o pai e a mãe, para cuidar do próprio trabalho. Assim como aconteceu com Manoela, a relação entre a atriz Bruna Marquezine e a mãe dela, que também era empresária da filha, ficou conturbada quando Bruna atingiu a maioridade e resolveu tomar conta das próprias finanças. Felizmente, nesse caso, a separação foi só profissional. Eu não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero pro meu futuro. E ela só conseguia enxergar a segurança. Então era muito difícil, a gente começou a brigar muito quando eu fiz 18 anos. E aí eu falei, fiz 18, falei, eu não quero mais. Macaulay Culkin, conhecido mundialmente pelo filme Esqueceram de Mim, travou uma disputa com os pais ainda durante a adolescência, pelo controle da própria fortuna. Mas nem toda relação profissional de pais com filhos famosos é ruim. Noeli sempre acompanhou os filhos Sandy e Júnior ao longo da carreira, que começou muito cedo. Ela se tornou uma referência por conseguir gerenciar o trabalho deles, ao mesmo tempo em que cuidava para que os filhos também tivessem uma vida comum, longe dos palcos.
Se fosse um empresário que vem assim e fala, não, mas eles têm que fazer tal coisa, eles têm que estar presentes Não. nessa... Não, minha mãe falava, não vai participar porque tem prova amanhã. Permitiu, né? Foi o que permitiu que a gente tivesse essa vida que a gente teve, construísse a carreira que a gente construiu. Esse duro aqui dentro, que faz duro quando você passa. Doutor Eleandro Felício, como não misturar tudo? Como não misturar ali a vida íntima com a vida financeira, com o futuro profissional? É bem difícil não separar, mas o que tem que ficar bem claro é que o patrimônio da criança é da criança. Não pode misturar com o patrimônio familiar. Se os pais tiverem essa consciência, acho que não tem problema. Mas ainda que, normalmente, uma das partes, se não as duas, acabam abdicando da sua profissão, do seu trabalho, para poder acompanhar, né? Porque uma criança precisa de acompanhamento. Nesse caso, como os pais podem alegar no futuro, mas eu deixei de trabalhar para te acompanhar, ou como podem tirar uma porcentagem desse dinheiro, então, para a família? Sim, eles podem estipular um valor de salário. Ó, esse vai ser o meu pagamento por a gente abdicar da carreira. Por exemplo, os pais da Manuela, ele era corretor, e a mãe era pedagoga. Então, eles vamos cuidar da carreira dela. Então, pode sim se estipular um salário. Mas tem que ser feito um contrato? Tem que formalizar isso? Sim, porque a partir dos 16 anos ela já poderia assinar até contrato junto com os pais ali. O que faltou ali? Faltou alguém, um profissional ali. A família contratar um profissional, advogado, um contador, para gerir, como é que a gente está fazendo? É o correto? Não teria dado todo esse problema, tenho certeza. Doutor, já chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, vou pedir para a produção colocar na nossa tela. Então, 988846107 é o número. Tem uma tia idosa que não tem filhos, ela tem um irmão e as sobrinhas. Para quem fica a herança? Luciane Fernandes participando, obrigada, Lu. Doutor, está avaliando? Sim. Essa tia idosa, ela como ela não tem filhos, ela tem um irmão e os sobrinhos. Para quem fica a herança? Nesse caso, quando ela falecer, vai para os irmãos mesmo, vai para os irmãos. Se por acaso algum irmão dela faleceu, aí vai para os filhos desses irmãos. É uma hierarquia familiar, uma hierarquia, né? Ele sobe, primeiramente ele sobe, primeiro ele desce para os filhos. Se não tem filhos, sobe para os pais. Se não tem mais os pais, vai para os irmãos. Doutor, o senhor percebe, né, na sua rotina que existe uma resistência, existe uma cultura de não se falar na morte, não se fazer um planejamento e isso acabar depois brigando pela herança até no dia do velório? Sim, o que as pessoas, eu vejo assim nos meus 10 anos já de advogado e escritório de advogado, as pessoas não querem falar sobre a morte, então não planejam. Tem que planejar, né? Pegar, quais os imóveis que eu tenho? O imóvel está legalizado? O imóvel precisa... Então planeja, eu vou passar esse imóvel, converse com os filhos e faça o planejamento familiar. Porque muitos casos a gente já viu, inclusive os próprios filhos brigando no dia do velório. Então olha como é chato isso. Né? Mas isso é diferente de dividir a herança em vida. É totalmente diferente, não, né? Seria um planejamento familiar, sim. Também seria? Sim, por exemplo, eu tenho 2 imóveis, eu tenho 2 filhos, passa um imóvel para cada um. Ainda começou em vida? Sim, pode fazer o planejamento familiar em vida, começa em vida, olha, eu tenho isso e isso de dinheiro, vou deixar isso assim. Às vezes tem um filho, eu tenho um filho fora do casamento, mas eu não quero que a família saiba para não criar. Então vai lá, faz um testamento. Pode fazer um testamento dizendo, eu tenho um filho fora do casamento, eu quero deixar isso para o meu filho. É um planejamento. Quando ele morrer, só quando ele morrer vão saber, vão abrir o testamento e vão ver que ele tinha um filho fora do casamento. Então pode se planejar. Mas precisa ter muito patrimônio? Não, com um patrimônio, 2 patrimônios, já dá para fazer esse planejamento familiar. E, além disso, a questão da legalização, né? Porque, às vezes, tem um terreno com uma construção que vale muito e não está legalizada. Sim. Aí, depois, os filhos não têm nem condições financeiras de legalizar aquele imóvel. Sim, as pessoas, eles compram um carro. A primeira coisa que eles fazem é lá transferir o carro para o nome deles. O carro vale 50, 100 mil. Mas um imóvel eles compram, o imóvel não está averbado, ou constrói uma boa casa, não está averbado, mas eles não vão averbar. Averbe, não deixe nada para os seus filhos. Faça esse planejamento familiar que os seus filhos vão agradecer. Puxa, meu pai pensou muito nisso. Não vai atrair morte. Eu não vou falar em morte porque vai atrair, mas todos nós vamos chegar um dia assim, morrer, né?
E depois os herdeiros podem ter que vender por um valor bem menor do que o de mercado, justamente porque não tem condições de fazer essa organização. Sim, o que acontece? Vai legalizar, gasta-se muito dinheiro, mas vai planejando, vai fazendo, parcelando, deixa tudo prontinho e depois já faz, ó, vou passar esse imóvel assim, dá para fazer o planejamento bem tranquilo, consultando um profissional advogado. Doutora, a gente imagina que quando alguém procura um advogado por uma questão familiar, é porque a coisa já degringolou. É porque, né, já não tem mais conversa, já não tem mais diálogo. O senhor faz mediação? Qual o papel da mediação também em conflitos familiares? Assim, o advogado, ele não faz mediação, na verdade, porque quando o cliente vai procurar, ele sempre vai puxar a sardinha para o cliente, claro. Né? Vai fazer um divórcio, ele está contratando, mas a gente tenta, vai fazer o divórcio, vamos ver qual o melhor aqui para vocês dois, para não brigar, para a gente não ir para o judiciário. A gente tenta muito não ir, faz esse acordo, vamos conciliar, vamos tentar conversar, e muitas vezes a gente consegue. A gente mostra, principalmente para o homem que é mais resistente, a gente mostra, ó, sabe, o direito dela é esse, a metade é dela. O senhor nunca deixou ela trabalhar, então ela tem direito ao seu salário, 15% do seu salário. Não, mas porque o senhor nunca deixou ela trabalhar. Então a gente tenta colocar isso na mesa, primeiro faz uma reunião com um, depois faz com o outro, e a gente chega a um consenso e só pede para o judiciário homologar, ou às vezes faz até extrajudicial. E evita de mandar para o judiciário essa situação. Porque a gente sabe que acaba dando até um constrangimento, né, muito grande expor essa situação, levar para um advogado, mas pior vai ser protelar isso, ficar anos sem falar com aquele parente, sim, com uma questão que poderia ter sido resolvida de outra forma, né? Sim. Por exemplo, as pessoas vão casar e tem vamos discutir qual vai ser o nosso regime de bens. Não, está desconfiado de mim? Pronto, já começa o conflito. Mas, poxa, se você não consegue conversar nem sobre qual vai ser o regime de bens, vai ser parcial de bens? Vai ser, eu não quero meus bens particulares junto com o seu. Mas vamos conversar assim, ali, não. Vamos conversar sobre o patrimônio, você vai conseguir conversar sobre as outras coisas muito melhor.